Olha, hoje, no centro da nossa sabatina, pastor Roberto Cruvinel. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, Kátia. É um privilégio muito grande estar com vocês mais uma vez. Os meus amigos já disseram aí que estavam me esperando, querendo a minha pele. Não é nesse sentido. Não, é nesse sentido sim, é nesse sentido. Seja maldoso, Padre Juarez. Você é o centro da bondade. Não cabe um negócio descendo da sua boca. Eu agradeço muito estar aqui. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Bahia, onde eu fui missionário, cidade de Cansanção, que estão nos assistindo, a todos os meus irmãos. Eu sou o menor de todos eles e hoje aqui o Senhor me permite responder acerca daquilo que nós acreditamos. E, gente, o nosso objetivo aqui no Mulheres, eu gosto sempre de lembrar isso, embora com esse nome Sabatina, a gente não coloca ninguém, nenhum líder religioso no centro da nossa roda para ser literalmente metralhado. O que a gente quer é simplesmente entender um pouco mais, profundamente até, algumas religiões. Por isso que a gente faz sempre questão da gente ter aqui, ó, religiões bem variadas, diversificadas, mesmo que elas tenham opiniões completamente diversas. É nisso que a gente se encontra, porque a gente percebe que a gente é tão diferente, mas ao mesmo tempo tão igual em muitas coisas, né? Então hoje, para a gente poder conversar com e saber um pouco mais sobre a Assembleia de Deus, a gente tem o Padre Juarez, líder da Igreja Católica. Bem-vindo, viu, Padre Juarez, mais uma vez. Também Afonso Moreira, que é espírita, bem-vindo. Que alegria estar aqui. A gente também, viu? E falei que a gente traz absolutamente todas as pessoas, e há tempos a gente queria trazer alguém que fosse agnóstico, que fosse ateu. E hoje a gente tem o Daniel Sotomayor, muito bem-vindo também, viu? Um prazer estar aqui. Todo nosso. E acho que a sua presença aqui também faz a diferença para a gente conseguir entender, e as pessoas em casa entenderem o que é uma pessoa agnóstica e no que algumas dessas pessoas acreditam. Então, muito bem-vindo. Queria mandar um grande beijo para o Pai Guimarães. A gente sabe que ele está passando por um momento bem complicado, mas de acordo com a crença de cada um, eu sei que ele tem uma fé muito grande, vai ser um momento difícil, isso vai, mas que ele vai receber a ajuda divina. Em pouco tempo ele vai conseguir respirar um pouquinho mais aliviado, mas as nossas condolências para o Pai Guimarães. Vamos ver um vídeo? Resumindo? Vamos? Olha lá. Dizer que uma religião é evangélica é a mesma coisa que dizer que ela é protestante. Evangélicas são as religiões que nasceram da divisão do catolicismo, proposta pelo teólogo Martinho Lutero em 1517. Na época, o alemão não aprovava o comportamento dos padres, que, em suas palavras, tinham virado corretores imobiliários do céu. A principal mudança proposta por Martinho Lutero era uma nova interpretação da Bíblia. Dentre as religiões evangélicas, existem várias denominações, todas independentes entre si, como a Igreja Anglicana, a Batista, a Metodista, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. A Assembleia de Deus, tema de hoje da Sabatina do Mulheres, também é evangélica. Ela chegou ao Brasil em 1911, na cidade de Belém, pelos suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg. Seu principal ideal é acreditar na salvação através de Jesus, que é conquistada ao se seguir os ensinamentos da Bíblia numa leitura literal. Uma das principais críticas enfrentada por todas as igrejas evangélicas é, ironicamente, o motivo que levou Martinho Lutero, lá em 1517, a romper com a Igreja Católica. Isso mesmo, o de se aproveitar do dízimo com a proposta de oferecer um terreno do céu. Mas nos últimos dias, um membro da Assembleia de Deus, o deputado Marco Feliciano, tem atraído todas as críticas negativas do universo evangélico ao assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Feliciano é acusado de racismo e preconceito contra os homossexuais. Afinal, quem são os fiéis da Assembleia de Deus e no que acreditam? Bom. Agora, acho que a gente podia começar, pastor Cruvinel, falando sobre as diferenças das denominações. Quando a gente fala em evangélicos, Sim. A gente fala um número tão grande de pessoas que creem, muitas vezes, em coisas não tão iguais, porque cada igreja evangélica tem uma denominação e tem uma linha diferente de trabalho, né? Na verdade, eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presido a Assembleia de Deus Ministério Pleroma. Nós somos ligados à Convenção Geral Assembleia de Deus do Brasil, que aliás hoje está em Brasília com 24 mil ministros. Puxa. Em Brasília em convenção. Temos a CONAMAD, que é uma outra convenção das Assembleias de Deus, que é conhecida como Ministério de Madureira. As Assembleias de Deus
surgiram no Brasil em 1911, através de dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que vieram para cá, eram batistas, e vieram para cá acreditando numa profecia acerca do estado do Pará. Nós acreditamos, nós assembleianos somos um povo pacífico, um povo ordeiro, e que acredita no poder de Deus e na palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, não só para os assembleianos, mas para os evangélicos em geral, é a nossa única regra de fé e prática. Nós não somos do neopentecostalismo, nós somos pentecostais clássicos, acreditamos que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. E nesses 100 anos, nós temos 100 anos, padre e companheiros, a nossa igreja cresceu de forma fantástica, quanto à denominação. Mas o mais importante não é a placa da igreja, mas aquilo que é pregado no púlpito dela. E o que é praticado, né? Na verdade, Tiago, capítulo 1, versículo 22, e eu vou citar muito Bíblia aqui. A minha área de conhecimento é a teologia, não é? Então eu vou falar daquilo que me é pertinente. Vou ficar até um pouco assim, ó, para não virar de costa para nenhum companheiro, para não ser deselegante. Pode ficar à vontade. O texto diz assim, que nós temos que ser praticantes da palavra. Não adianta eu ter um discurso muito aqui, bonito. ali, um discurso muito bonito e viver uma vida reprovada socialmente, reprovada de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Falar de amor e não praticar. Falar de salvação e não viver como salvo. E é cerca disso que a Assembleia de Deus, nesses 100 anos, 100 e poucos anos, já tem ministrado em todos. Você acha duas coisas: Coca-Cola e Assembleia de Deus em todo lugar. Verdade. Agora, vou começar com Daniel Sotomayor. Pode fazer a sua pergunta. Olha lá, hein, Daniel. Pro Vinel, fica à vontade. Bom, sendo um programa de mulheres, eu acho que é importante falar do papel das mulheres no cristianismo. Sim. Lendo a Bíblia se encontram muitas referências específicas às mulheres. Por exemplo, lá em Êxodo 20, logo depois dos 10 mandamentos, Deus dá as instruções específicas sobre o que um homem deve fazer para vender sua filha como escrava. No Novo Testamento as coisas não mudam muito. Em Colossenses 3,18 lê-se: vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém a Deus. Tem muitas passagens dizendo esse tipo de coisa. Eu me pergunto se um Deus onipotente, onisciente, onipresente não deveria dar igualdade às mulheres. Sim. Boa pergunta. Eu até agradeço a você essa pergunta. A primeira pergunta você deveria perguntar a um rabino, porque o texto do Antigo Testamento é uma revelação, na verdade, judaica para o povo específico. Na verdade, você que é um estudioso deve saber o que é dispensacionalismo, né? Dispensacionalismo são períodos de tempo em que Deus trata com a humanidade de forma específica, mostrando sempre que a humanidade não pode salvar-se a si mesma. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, que você citou, e vou te dar mais... Na verdade não são tantos textos, são poucos textos. 1 Coríntios 14, se me falha a memória. 1 Coríntios 11:3. 1 de Pedro, capítulo 3. Pastor sabe tudo na ponta da língua. Nossa, a Bíblia aqui. A Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. Para ser um homem de Deus e ministrar, tem que falar do que conhece. Eu sou menor dos meus irmãos, mas o Espírito Santo nos dá graça. Na verdade, o texto fora do contexto já era pretexto, não é assim? Se eu tirar o texto fora do contexto, na igreja que eu dirijo nós temos pastoras. Quando a Bíblia fala de submissão, isso é uma doutrina. Na verdade, nós somos a favor da família tradicional, como diz a palavra de Deus, né? A mulher sendo submissa ao marido. Mas você não pode deixar de ver o que a Bíblia diz em Efésios, que diz, o padre deve falar nos seus casamentos, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Quer dizer, o marido deve dar a vida por ela. Então, se você isolar um texto da Bíblia, você vai poder criar uma série de doutrinas. Vou te dar um exemplo. Padre, o senhor que é um estudioso da Bíblia aqui, Jesus Cristo ensinou antropofagia, o canibalismo, mas ele disse que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, você tirar o texto fora do contexto, dá uma série de interpretações. Então, para interpretar a Bíblia, e não é aquela questão que foi falada num outro debate aqui, que a Bíblia ela é alegórica e tem um mistério escondido, cabalá. Não, você está errado. Nós acreditamos na questão histórico-gramatical. Tá ok? Então, existe sim espaço para as mulheres. Quer os textos?
para você estudar a posteriori? Porque como estudioso... Vamos continuar com essa Ele não Vamos sei, continuar. Eu estou satisfeito. eu vou tentar... Não, mas a questão da satisfação... Eu conheço o Daniel, ele nunca vai se dar por satisfeito. A questão da satisfação, Daniel, é uma questão assim muito subjetiva, né? Porque eu posso falar aqui 2 horas e você não satisfazer. Mas eu vou dar o texto para você e para quem está em casa vendo. Efésios 4:11 diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, mestres. O contexto não fala de homem, mas fala da igreja, e a mulher faz parte da igreja. Evangelho de João, aliás, no original é Evangelion Katai Ioannis, no grego, Evangelho segundo João. O trecho diz que ele é a luz que ilumina todo homem. Está falando só do sexo masculino? Só de homem provido de órgão reprodutor? Não, está falando da humanidade. Por exemplo, nós temos Priscila, não é? Priscila, Romanos 16, que ela está atuando... Lídia, foi uma outra Lídia. Muito obrigado, meu amigo padre. Lídia. Não é? Lídia, ela trabalha na igreja. Então, na verdade, inclusive, historicamente, o cristianismo ajuda a mulher e não aliena. Porque na época, na história antiga, inclusive em Corinto, que era no istmo do Peloponeso, havia um templo de Afrodite com mais de 1000 prostitutas vestais. Naquela época a mulher só servia para ser prostituta no templo, não é? E o cristianismo dá liberdade para ela pregar o evangelho e aí vai. Agora vai, Padre Juarez. Deixa eu falar uma coisa. Meu amigo. Eu tô muito Quase feliz. apanhei o cara dele, viu? Quase apanhou? Ele, Por quê? ele chegou, ele foi no... Como ele chama? Eu Pastelaria, fui né? na pastelaria, gente, porque eu sou normal, viu, irmãos? Eu fui de perto ninguém é muito normal. Mas por quê? Por quê? Cada um tem as suas loucuras. Mas quem serve a Deus não pode ser normal, tem que ser bem doido. Aí fala, pastor assim, deixa o padre falar, deixa o padre. Fala, padre, meu amigo. Olha, eu quero dizer que eu estou muito feliz. Só foi coagido. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, eu gosto muito de participar desse momento. Por quê? Porque é um momento para as pessoas perceberem também que não existe essa oposição, essa coisa de rivalidade. É muito importante que a gente possa esclarecer, mostrar, cada um mostrar o que acredita e o que não acredita também. Eu tenho um grande carinho pelo Daniel. O Daniel foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei em São Paulo como padre. Nós fizemos debates, homéricos, debates homéricos sobre, Gostei do homérico. Mas com muito respeito, isso que é o melhor. Sim, eu admiro a inteligência do Daniel. Uma inteligência, assim, uma inteligência. E a gente conversou muito, ele já teve oportunidade de ir lá na paróquia de São Judas, quando eu trabalhava em São Judas, foi lá comigo, foi lá, muito bom. Olha, vou dizer uma coisa, aqui, olha, vou dizer, a pessoa mais simpática que eu já conheci. É verdade. É do bem. Eu falo assim, sabe aquelas pessoas que a gente gosta de ficar perto? Que transmite paz. Assim, só de ficar perto, não fala nada, só de ficar perto, é muito bom. Muito bom. E o Cruvinel é de sabedoria, inteligência, simpatia, né? Então, mas hoje você não me escapa, Cruvinel. Não me escapa, porque olha... Ele diz assim, mas ele coloca uma preposição, mas hoje não... Porém... Manda aí, meu amigo. Não, porque vocês lembram quando eu estive aqui na coisa? Ele não... Sabatina. Olha, eu quero perguntar o seguinte, aqui eu vou voltar a essa questão do... Eu não entendo muito bem essa divisão que existe, a divisão que eu digo assim, Assembleia de Deus, Belém, Madureira, aí depois cria, aí o Silas Malafaia cria uma outra... Só para explicar pra gente, eu acho que pra mim, o Silas Malafaia era da Assembleia, de repente ele criou uma igreja que não é Assembleia de Deus está em Cristo. E o que torna a Assembleia de Deus? O que faz ele ser Assembleia? Então, você ser assembleiano, o que menos importa para nós do cristianismo do evangélico é a placa. Se você idolatra a placa da sua igreja, você está em pecado, está arriscando você para o inferno. É sério. Aliás, eu ensino que existe inferno, e ensino que existe céu, e a salvação é só Jesus e mais ninguém. E na verdade, padre, é o seguinte... Dentro do protestantismo, lá na época de Lutero, nós vimos, nós estudando, vemos que a congregação, ou a igreja, por exemplo, os anabatistas, os batistas, a congregação ela é autônoma. Sei. Então, no caso da Assembleia de Deus, também tem esta origem autônoma. Porque ela congrega numa convenção. Por exemplo, a minha convenção agora é a Convenção Geral Assembleia de Deus do Brasil. Eu sou ligado em São Paulo a Comadesp, uma convenção, aliás, meu abraço, meu beijo a todos os meus companheiros lá. Agora, o que nos diferencia, o que nos faz assembleianos, nem é a questão dos costumes.
não é? É a questão das doutrinas que são esposadas. Por exemplo, vou dar algumas doutrinas que se aplicam não somente aos assembleianos, mas todo cristianismo, todo evangélico que crê com a Bíblia como única regra de fé. Por exemplo, nós cremos em um Deus incriado, subsistente em 3 pessoas, somos trinitarianos, nós não somos unicistas. Nós cremos no homem pecador longe de Deus e no homem arrependido perto de Deus. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Então, esse conjunto e cremos no arrebatamento da igreja, esse conjunto de doutrinas que nos une, entendeu? Agora, existem diferenças, vou dar um exemplo católico romano. Por exemplo, nós temos aí o Papa Francisco, que é jesuíta, da Companhia de Jesus. Você tem os dominicanos. As ordens religiosas. Que embora tenham o mesmo objetivo, tem às vezes algumas questões a gente chama carismas diferentes. É a mesma coisa. Agora, nós somos do pentecostalismo clássico. Sei. Nós não somos neopentecostais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós não vendemos, não vendemos salvação. Esse negócio de simonia, sabe o que é simonia, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Simone, você quer perguntar sobre a simonia, né? Não, eu quero perguntar da teologia da prosperidade. E eu quero perguntar do dízimo. O Afonso não quer perguntar. Junta os dois. Meu Deus do céu. Afonso. Só passando pra você. Quero saber do dízimo, já que você disse que na Assembleia de Deus não se vende espaço no céu, não se vende nada disso. Se alguém vender, tá em pecado. Tá em pecado. O que é o dízimo e como que vocês trabalham com esse dízimo? Tá. A orientação é que as pessoas deem 10% do que ganham? Então, na verdade, é assim, irmãos, o dízimo no Antigo Testamento, você vê diversos textos, na verdade, na verdade, Abraão entrega a Melquisedeque, né? Ainda anterior, entrega a Melquisedeque, o dízimo, inclusive, os pagãos praticavam o dízimo. Na verdade, no Antigo Testamento, ele era uma conotação agrícola. Na época de Jesus, inclusive Jesus no Sermão do Monte amplia a visão. Ele diz assim, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, foi escrito em aramaico. Ele diz assim, se você cobiçar, se você não adulterar, está escrito não adulterarás, mas se você só cobiçar a mulher, já cometeu pecado. Então ele amplia, inclusive no Novo Testamento, a questão da contribuição. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Deus me deu para quê? Para prover a minha família e para servir aos meus irmãos e até servir ao Senhor. Então o dízimo, Mateus 23, Jesus fala aos fariseus assim, me ajuda aí, viu, irmão? Me ajuda aí. Mateus, eu estou citando de cabeça, Mateus 23 diz assim, que vocês, fala aos fariseus, vocês deviam fazer essas coisas e não deixar as outras, falando sobre o dízimo. Inclusive no Novo Testamento até amplia, eles entregavam tudo na época do Pentecostes. Dízimo de hortelã, da coisa corbana. Agora, é o seguinte, para que serve o dízimo? O dízimo não é para ninguém comprar carro importado. O dízimo não é para ter casa em Miami. Em toda a contribuição da igreja, pode ser que alguém fique triste comigo, mas é o que está escrito na Bíblia. E o meu negócio é Bíblia. O dízimo é para sustentar dignamente os obreiros da casa do Senhor, os que trabalham, porque a Bíblia diz quem não trabalha não come. Não come. Tem outro texto que digno é o obreiro. Mas a palavra grega é ergates, que é traduzida por trabalhador, que tem obreiro que não trabalha. Então tem que trabalhar, tem que visitar, tem que ir atrás, tem que orar pelas pessoas, tem que atender, aconselhar. Eu fico até de madrugada aconselhando muitas vezes. Então o dízimo é para sustentar o sacerdote, Gálatas 6:6, é para expandir, não torná-lo rico. Não para torná-lo rico. Não, mas o que é mais importante, às vezes o sacerdote não recebe salário da igreja. Embora a igreja permita, não é? Porque, cuidado, o senhor tem que se vestir, não tem? Tem que se vestir bonito, com essa batina bonita aí. Batina não, com essa gola clerical. Isso mesmo. Gola clerical, bonita. Então, o dízimo serve também para você dar assistência às viúvas, aos pobres e expandir a obra missionária. Mas como que você vê alguns pastores de várias denominações que usam esse dinheiro de uma forma incorreta? O que eu vejo? Eu vejo muita tristeza. Eu, na verdade, dizem que roupa suja se lava em casa, né? Na verdade, eu participo de programa de rádio que tem quase 50 mil pessoas me ouvindo por minuto. E eu falo em todos eles a verdade. A verdade não importa. Se o padre falar uma verdade, na boca dele é verdade. Não interessa que ele é padre. Se o senhor, que é um ateu, agnóstico, falar uma verdade, não interessa que o senhor é agnóstico. Se o senhor falou a verdade,
a verdade. Quando Jesus disse o seguinte, legei ao tu Jesus, disse-lhe Jesus, ego em mim, rerodos kai realeta e acarrezoi, quer dizer, eu sou, texto grego original, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, a verdade. Então, se for a verdade, não interessa que seja pastor, se estiver na mentira, ele está em pecado. E acabou. Mesmo jeito. Pastor, se você está mentindo, você está em pecado, meu querido. E acho que é um pecado maior. Entendeu? E É um pecado maior. Não, A Bíblia fala tá isso. me dando Quem tem trabalho. responsabilidade, se você, o ignorante, ele não peca tanto, porque ele não conhece. Agora, mas nós conhecemos. agora veja bem, É. a igreja, nós estamos conversando assim, a igreja católica ensina pedofilia? Lógico que não. Claro que não. Pode ter um atribulado condena. lá, pode ter um atribulado que pratica? Pode. No nosso meio também. Jesus tinha 12, Jesus tinha 12 e um era um demônio, no meio de 100, quantos não tem? Meu negócio é com a palavra, a Bíblia. Pode falar, Afonso. Afonso, meu Eu camarada. preciso falar, eu não vou deixar de falar. Primeiro, a minha grande alegria é estar aqui ao lado do senhor. E eu queria, parafraseando aqui o nosso companheiro, que estou conhecendo hoje, o Daniel, na federação, nós vamos, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, fundamentada na obra básica de Allan Kardec, nós vamos à prática. Há 9 anos, recentemente, nós tivemos como presidente a professora Silvia Cristina. E agora nós elegemos como nossa presidente a professora Julieta Inês Pacheco Silva. Então nós vamos além. Nós estamos sendo comandados pela mulher. O mundo é das mulheres, Kátia. Mas com todo o respeito, eu queria nesse instante colocar para o senhor assim, me preocupa muito, pessoalmente, como cidadão, a intolerância religiosa. Certo. Nós aprendemos no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Que não importa, pastor, qual seja a minha religião, mas que eu pratique a caridade, que eu ame a Deus sobre todas as coisas e que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou salvo diante de Deus pelo trabalho, pelo sacrifício, pelo suor do meu rosto, pela minha dedicação. Mas nós vemos, eu digo pessoalmente, com muita reserva, companheiros que professam crenças e que se colocam de forma fanática, querendo a toda força convencer o próximo a aceitar uma fé que não cabe no coração daquela criatura. Eu entendi. Eu quero até agradecer. Eu queria o seu comentário. Eu quero até te agradecer de verdade. Eu nesse programa eu aprendi carinhosamente, estava conversando com o padre Juarez o seguinte: eu posso discordar de doutrinas da Igreja Romana, mas eu vejo no padre Juarez que ele é convicto, porque o meu problema é gente que não é convicta, gente que fala ou para arrumar um lucro. O Apocalipse fala assim, um morno eu vomito, né? Não é humor, é justamente, está lá, tá lá em a Igreja Laodiceia. E respondendo ao que eu quero essa pergunta, às vezes as pessoas diante das câmeras, elas são tentadas a serem politicamente corretas. Isso está errado. Só estava comentando isso nos bastidores. Eu não sou politicamente correto, eu sou pastor da Assembleia de Deus, mas antes de ser pastor da Assembleia de Deus é bom, mas ser servo de Deus é melhor ainda. Então eu tenho uma convicção a defender. E a minha guerra não é como eu vi um ativista há pouco tempo aí dizer que pegaria em armas contra religiosos. Como é que é isso? Então, nós estamos no Estado democrático, não um ativista de um determinado segmento aí que acha que nós somos os demônios do Brasil, pegando em armas contra nós. Contra os evangélicos. Contra nós, evangélicos. Agora, e se tiver algum evangélico que fala que vai pegar em armas também, então, outro endemoniado. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: o fato de eu ser seu amigo, de recebê-lo na minha casa, eu sou contra o ecumenismo. A palavra oikodomene, a palavra oikodomene. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Eu já estou te respondendo, ajudando. Oikodomene, presta atenção aqui. Oikodomene significa debaixo do mesmo teto. Como é que pode estar debaixo do mesmo teto uma religião que professa que só Jesus salva, com uma outra religião que diz que você pode ser salvo pelas obras? Não há química, é uma coisa heterogênea, não há ligação. Então eu posso ser seu amigo e lhe respeitar. Se o senhor me permitir evangelizá-lo, o senhor me permite, pastor, o senhor queria saber da sua fé, então eu vou lhe evangelizar. O evangelho é assim, assim, assim. Eu não quero, direito seu, somos amigos, vem para minha casa, vamos almoçar junto. O senhor entendeu? Vou lá na sua comunidade, vou almoçar com o senhor. Agora, eu não posso dizer aqui, você perguntar, pastor, o senhor acredita que alguém pode ser salvo através da reencarnação? O cristianismo não crê assim.
Mas entendeu? você Mas eu quem respeito. acredita. É uma questão de opinião. Agora, eu vou dizer assim, eu vou lhe desrespeitar dizendo assim, o senhor não crê nisso. Sabe, é uma incoerência. Porque o que me chama atenção é a convicção das pessoas. Se ele é ateu convicto, isso me chama atenção. Mas se ele está só para fazer gracinha, ou outro é o espírito, entendeu? Pastor, você entendeu a minha colocação? Pastor, uma pergunta. Deu para entender? Deu para entender. Me responda uma coisa. As lideranças religiosas, por fecharem os olhos, por serem omissas, não estão incentivando essa atitude por parte dos seus fiéis? Mas então me dá um nome, me dá uma coisa assim mais clara, que não seja tão abrangente. Lideranças como, por exemplo, o evangélico, por exemplo. Quem sabe? Mas em termos de quê? Veja, como assim? O que nós pregamos no Espiritismo Sim. é como o senhor bem colocou, é a fraternidade, certo. É a união, é o amai ao próximo. O cristianismo diz a mesma coisa. Jesus, nós seguimos Jesus. Nosso livro de cabeceira é o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E por isso as máximas morais do Cristo, não é? À luz do Espiritismo. Então, o que nós queremos, pastor, nesse instante, é aos nossos companheiros que estão nos ouvindo de outras religiões, para dizer que no Espiritismo nós respeitamos, nós aceitamos, nós confraternizamos, e as nossas casas espíritas estão abertas a todos os religiosos. Então, o senhor acaba de divulgar uma doutrina espírita. Exato. E tudo bem. Como a sabatina é com relação às Assembleias de Deus e a Assembleia de Deus crê na Bíblia, a Bíblia ensina o seguinte, que salvação só através de Jesus. Jesus disse o seguinte, eu sou a porta. Se alguém perguntar, todos os caminhos levam a Deus? Eu digo, levam. Pastor, isso é heresia, não é nada. Apocalipse capítulo 20 diz assim, deu o inferno os mortos que nele havia. Deu a morte os mortos que dele havia, e todos estavam diante, não diz isso? Do trono de Deus, e abriram-se os livros, e aquele que não foi achado escrito no livro, da onde? Da vida. Esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. A diferença é o seguinte, que muitas religiões, que eu sou mestre em teologia com proficiência em religiões mundiais, fiz língua grega clássica na USP, do lado ático ao bizantino, e eu tenho estudado isso. As religiões, gente, elas propõem uma paz na terra, e o cristianismo propõe uma paz com Deus. A questão de paz com Deus, por isso que Jesus morreu na cruz. Tudo bem, mas veja, se a gente quiser ter paz com Deus, a gente tem que ter paz na terra. Por exemplo, agora recentemente, de uns tempinhos pra cá, a gente vem percebendo o quanto que o Marco Feliciano tem feito declarações num momento que a gente... conhece? Eu não conheço pessoalmente. Você pegou minha pergunta de novo. Toda vez ela tá... Um momento delicado, que a gente tá com muito preconceito, que a gente tem cada vez menos tolerância e mais intolerância. E você falava há pouco que quando a gente tem uma informação, quando a gente não é ignorante, a gente é responsável duplamente. Sim. Ele sendo uma pessoa que está à frente de uma igreja, ele não deveria repensar no que ele diz, por exemplo, em relação aos homoafetivos, ou falar de uma forma... Deixa eu dizer. De acordo com a religião, mas sem misturar. Eu posso acrescentar uma coisa nessa pergunta? Porque você responde sim. toda vez. O Marco Feliciano falou muita bobagem. Ele falou o negócio do Caetano Veloso. O Caetano Veloso era ungido pelo demônio. Ou não, coisa. Ele falou do John Lennon, que foi um absurdo que ele falava que um tiro pelo pai, um tiro pelo filho, um tiro pelo Espírito Santo, como uma coisa. Isso não é pensamento da Assembleia de Deus. É ou não? Isso Deixa eu falar. Eu não votei no pastor Marco Feliciano, não votei nele. O meu deputado também é pastor e é do Brasil para Cristo. É deputado, se quiser até falar, porque é um homem de Deus e está na Comissão de Direitos Humanos. Sim. E foi o deputado que fez o trabalho lá com relação a um problema na Bahia, muito sério. Fazendo um bom trabalho. Irmão, o Marcos Feliciano, penúltima vez que me encontrou na Expo Cristã, eu disse a ele o seguinte, falei, irmão Marcos, o irmão, eu não concordo com tudo que o senhor fala, mas politicamente ele tem tomado algumas posturas agora. Então eu vou explicar, eu quero que vocês me dê 2 minutos para explicar isso. Pode explicar. Essas questões que ele falou do John Lennon, se você for ver o vídeo, reporta 9 anos atrás, ele era um menino, falou bobagem. Então hoje... Mas ele continua falando bobagem. Não, mas se ele falar isso, ele vai ser repreendido. A liderança repreende, nós temos lideranças. Isso eu queria saber. Existe uma hierarquia para dizer, para de falar bobagem, né? Olha, existem pastores com cabelo branco, como o do meu amigo aqui, que são extremamente sábios, com milhares de igrejas,
que tem coragem de dizer, irmão Marcos Feliciano, o senhor está errado, para. Mas o problema ali não é o irmão Marcos Feliciano. Primeiro, essa questão do John Lennon, é óbvio, é uma aberração. Isso. E uma coisa que você vai ver, ele está de suspensório. Você pega um vídeo meu de suspensório, eu tinha cabelo. Hoje eu não tenho mais cabelo, entendeu? Na época que eu usava suspensório. Então, estão tentando pensar questões, por exemplo, ele dizer que tem demônio lá na Assembleia. Ora, irmãos, a gente tem que ser justo. A bancada católica ou evangélica que viu uma coisa que é antibíblica, ela vai atribuir, pelo menos, pode até atribuir ao demônio. Mas a gente tem aqui uma frase falando disso, ó. Pela primeira vez na história desse Brasil, um pastor cheio de Espírito Santo conquistou um espaço que até ontem era dominado por Satanás. Quer dizer, ele diz do Satanás como sendo assim, as outras pessoas que... O Espírito Santo aí com letra minúscula, né? Mas tudo bem, mas é algo que vem muito ao caso. O que ele diz é que, quer dizer, ele pela primeira vez, um pastor cheio de Espírito Santo, conquistou um espaço que até antes dele só era dominado por Satanás. Quer dizer, todo mundo que sentou naquela cadeira, então, antes dele era o demônio? Olha, é o seguinte, meus queridos, a boca fala do que está cheio o coração, diz a Bíblia. É verdade. E a pessoa vai dar conta daquilo que está dizendo. Ela vai dar conta. Agora, o que acontece é o seguinte, o problema com o Marcos Feliciano não é ele, Padre Juarez. Então, poderia ser qualquer evangélico ou católico que lá tivesse. Sim, mas você tem que controlar o que sai da sua boca. Pastor, por exemplo, ele fez uma declaração muito forte com a questão... A minha preocupação é que a gente está falando da Assembleia de Deus. O que ele fala não é Assembleia de Deus. Ele falou da questão de uma maldição para os africanos, que eu acho uma aberração teológica. Justamente, uma aberração teológica. Está lá em Gênesis. Então, o que eu quero, a minha preocupação, ele disse pastor, assim, ó, africanos são, a gente vai colocar, ó, que os africanos são amaldiçoados. Isso. Em 2011, Feliciano postou que africanos são amaldiçoados pelo personagem bíblico Noé. Isso é fato, escreveu em seu microblog. O post depois foi deletado. Bom, eu vejo o seguinte, sobre essa questão aí, a minha preocupação é a questão da Assembleia de Deus ensina isso mesmo porque o movimento pentecostal, deixa eu ensinar para vocês um pouquinho de história do pentecostalismo. O movimento pentecostal surgiu através de um negro cego, de um olho, ele é chamado William Seymour, final do século XIX, final do século final do século XIX, me ajuda aí que eu tô na idade, né, gente? Que idade você tá? Vocês têm dó de mim. Final do século XIX, William Seymour foi cheio do poder do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, e ali começa numa igreja na Rua Azul, já está na história, e ele era cego de um olho. E naquela época as mulheres não podiam nem votar. E no movimento pentecostal elas tinham liderança. Naquela época, o negro, havia a questão da secessão nos Estados Unidos. O negro tinha que atravessar a rua. E existiam igrejas protestantes que o negro não podia ser membro. E através do movimento pentecostal, ele tornou-se membro. Então, hoje nós temos grandes líderes. O próprio Marcos Feliciano é de origem negra. Dá para perceber que eu tenho origem negra? Todos nós temos. Mas eu pareço? Não, mas o meu bisavô é negro, é branco, casado com uma negra. O meu avô... Dá para perceber que ele faz uma chapinha. O meu avô é negro, casado com uma branca. A minha mãe é morena. Então, é o seguinte, essa foi uma questão. Então ele interpretou aquele texto da maldição de Noé sobre Acã. Você sabe o que eu estou dizendo? Que viu ele nu, aquela coisa. O filho, não a descendência, é uma questão de antropologia. Vamos estudar a origem da raça negra, vamos estudar, até aqui, o engenheiro, ateu, a primeira pessoal mulher, da ciência. A segunda coisa era negra, a Luísa, lembra aquela que eles fizeram coisa? Inclusive, aqui no Brasil, começou com uma mulher o movimento pentecostal. A primeira pessoa batizada no Espírito Santo aqui foi mulher. Agora, já que a gente está falando que uma coisa é o que diz a Assembleia de Deus. Você vê esse negócio de ter assessoria? Você viu? Mas é chique. Ele fica dizendo assim, olha pra cá, me ajuda aí. Fica te Você tá mostrando pra ele as coisas pra falar? Não, sabe o que eu tô dizendo? É porque eu sou assim meio... mas pode ficar à vontade. Aí ele diz, olha pra câmera. Tem telepatia, olha pra pastor? Mas a gente tem 53 câmeras. Agora, já que a gente está desmistificando essa história, o que é a opinião de uma pessoa, Marcos Feliciano, e o que é a Assembleia de Deus, para a gente não misturar e colocar tudo no mesmo balaio, porque acho que isso é terrível. Mas eu vou fazer uma colocação. Eu acredito que o irmão Marcos Feliciano, agora, depois dessa número de pancada que tomou, amadureceu bastante. Deus te ouve. E agora, pessoal, deixa eu pedir ao pessoal do LGBT, os ativistas, deixa ele trabalhar. Se ele fala besteira daqui para frente...
Democracia, manda ver. Era sobre democracia. isso que eu queria falar mesmo. Porque eu vou bater nele, no bom sentido, viu? Não vamos tirar o que eu estou falando. O pastor tem citando violento. Porque falaram isso do meu irmão Silas Malafaia lá, deu maior rolo, ainda bem que tinha um juiz muito bom que sabe ler e interpretar as coisas. Agora, deixa eu aproveitar e fazer a minha pergunta pra você. Você não deixou o Daniel fazer pergunta. Na falta ele faz. Ele já fez. Fiz uma. Mas na volta uma você só. faz mais umas 10. Eu gosto de ver. Só quero saber essa. Já que a gente está separando o que é a atitude de Marcos Feliciano e o que é o posicionamento da Assembleia de Deus, quero saber qual é o posicionamento da Assembleia de Deus em relação aos homoafetivos. Você me responde? Tá, respondo? 2 minutos a gente volta. Até já. Aí você já pergunta, tá? Lembrei desse sentimento. Hoje, pastor Roberto Cruvinel, que é líder religioso da Assembleia de Deus. E antes da nossa saída para o intervalo, deixa uma pergunta. A gente está hoje desmistificando o que é a opinião de uma pessoa e o que é a opinião de uma igreja como a Assembleia de Deus. O que Marcos Feliciano vem dizendo até agora é a opinião dele em particular ou da Assembleia de Deus. No caso dos homoafetivos, quero saber qual a posição da Assembleia de Deus. Homoafetividade ou homossexualidade? Homoafetividade. Eu vi no seu programa que ensinaram aqui que tem diferença. Tem diferença. Tem diferença, mas... Eu não posso ter afetividade com o senhor? Tem, é verdade. Ensinaram aqui... Mas como que vocês enxergam? Como a Assembleia de Deus enxerga? Então, tá. Na verdade, não é questão da Assembleia de Deus. A questão é do que a Bíblia diz. A palavra do Senhor ensina na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que alguns falando sobre pecado e que o pecado gera a condenação. Então o problema não é com a pessoa homossexual. Eu não tenho problema com o homossexual. Não tenho. Se eu tivesse um filho homossexual, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Thalita. Minha filha, inclusive, faz faculdade de moda. Entendeu? Eu tenho colegas homossexuais, professor homossexual. Se vierem à minha casa, serão bem recebidos. Todavia, a questão é com comportamento. A questão é com... Ontem mesmo alguém me perguntou no Facebook: pastor, eu estou vivendo com um homem, mas eu sei que está errado. Eu quero ter família e quero ter filhos. Eu não vou dizer, seu endemoniado, você está indo para o inferno, ele está me procurando, me pedindo ajuda. Você não vai negar essa ajuda. Eu vou orientar. Agora, olha o que a Bíblia diz. Olha lá, porque, inclusive, eu vou dar o texto grego para vocês de cabeça se der. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Aí vai ficar muita gente fora, né? Nem os avarento, nem os bêbados, nem os maldizentes, que o pessoal que fala demais, fofoqueiro, falando mal da vida alheia. Olha aqui, nem os roubadores herderão o reino de Deus. Então a questão é, só para pontuar, é com o pecado. Então a pessoa me diz assim... Mas amor não é pecado. Não, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ser homossexual quer dizer que a pessoa é incapaz? Não, ele é academicamente incapaz? Ele é socialmente incapaz? Lógico que não. Eu posso ter uma pessoa homossexual que seja extremamente capaz, que seja professor universitário, detentor do meu respeito. Mas se ele me perguntar: pastor, o que o senhor acha da prática da homossexualidade? A Bíblia ensina, Romanos 1,17 em diante, que é pecado. Mas ninguém fala, por exemplo, o ébrio, uma pessoa que é alcoólatra. Deve ter lá na sua paróquia o AA, tem o AA? Tem. Um alcoólatra diz que ele é o quê? Ele se diz curado? Não. Ele diz o quê? Só por hoje. Eu sou só por hoje. Então, se a pessoa me disser assim... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez choque algumas pessoas. Mas meus irmãos da minha fé... Pastor, mas cuidado, que senão o senhor está igualando o homossexualismo com a questão de uma doença. E o homossexualismo não é doença. Então, o alcoolismo é uma doença. Né? Realmente, obrigado. Cuidado para isso. Porque senão você é processado. Sim. Deixa eu dizer, pessoal do LGBT... Homossexualismo não é doença. Só para pontuar aqui, pra né? deixar bem claro. Deixar bem claro que estão gravando lá também, né? Mas é bom todo mundo gravar mesmo para entender. Então deixa eu dizer o que nós pensamos. Às vezes as pessoas fazem um cavalo de batalha, uma peleja muito grande numa coisa que não... Sabe? A pessoa perguntar: pastor, homossexualidade, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz porque nós somos crentes, cremos nisso. Mas vocês acreditam que existe cura? Como alguns libertação, nós acreditamos. Agora pode acontecer também. Qual a diferença de cura com libertação? Não, porque cura porque não é doença. Não é doença. Mas você não deixa de ser homossexual e passa a ser deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Tiago que cada um é engodado pela sua própria concupiscência, não do outro, a sua. Se alguém me disser assim, então meus irmãos de fé, presta atenção no que o pastor está dizendo, para depois não falarem de mim aí. Se alguém disser assim para mim: pastor, eu gosto de homem,
Um homem dizendo, eu gosto de homem. Eu falo, tá bom, meu filho, Jesus te ama. Mas, pastor, eu sei que a Bíblia condena. Eu vou me abster de casar, vou me abster. Eu sinto a tentação, mas eu creio que Jesus pode me guardar de não ter esse relacionamento. Ele pode sofrer a tentação, ser um crente e morar no céu. Simples. A pessoa não sabe. Não, ele passa a ser um heterossexual. Mas não veja isso. bem. Ele não vai virar. A pessoa, eu não quero me casar. Eu vou abraçar o celibato. Sim. Veja, não tem gente que sai do alcoolismo e sabe que o alcoolismo vai lhe prejudicar, e a pessoa se converte, mas ele sente tentação. Estou falando de tentação. Sim, agora. Não de comparação, só relembrando. Então vamos para outra. A pessoa do dinheiro, sim, ela é avara, não é? Então ela tem compulsão por dinheiro, não é? Então, se ela não se controlar, se o Espírito Santo não controlar, ela arrebenta com a vida e arrebenta a vida dos outros. Você está entendendo o que eu quis dizer? Eu entendi. Mas, por exemplo, tem uma outra frase. Você fez uma cara que não entendi. Não, eu entendi. Você fez assim, ó. Eu entendi. Porque vem essa próxima que eu vou te falar. Eu entendi. Mas veja por que eu fiz essa cara de eu entendi, vírgula. Olha, Feliciano fez uma outra declaração em relação à homofobia. Foi a seguinte, ó. Se a lei para combater a homofobia for aprovada, teria que fazer o mesmo para outras minorias. Por exemplo, para quem é caolho ou banguelo. Então, mas aí, mas peraí, você tira a frase do irmão Feliciano dentro de um contexto geral. Tem que tomar cuidado com isso, Padre Juarez. Tem que tirar dentro do contexto geral. Sim, mas dentro de nenhum contexto essa frase eu não vi. Tudo bem, tem que ter caridade com ele, mas ele tem que parar de falar bobagem. Ele tem que parar mas deixa eu dizer, tá deixando feio pros evangélicos. Deixa eu dizer pro senhor, tá manchando. Deixa eu dizer pro senhor. Porque é um trabalho sério com todo respeito, feio é ir na porta de um templo evangélico e fazer uma algazarra como ativistas fizeram. Sim. Feio é chegar aqui na Paulista, e eu acredito que a pessoa tem liberdade de fazer o que quiser. Meus advogados não estão aqui, mas tem um advogado no céu, tá tudo bem. Tá bom. Ó, e chegar na Paulista... Tem advogados no céu? Tem um advogado no céu, tá escrito lá que Jesus é meu advogado. Aí chegar na Paulista e colocar as vergonhas de fora. Então a pessoa tem que ter recato. O ato de ser homossexual não quer dizer que ele é libidinoso, não quer dizer que ele é promíscuo, mas o que nós estamos vendo aí, estão tentando nos fazer engolir uma coisa que a sociedade brasileira, seja ela, o Estado é laico, mas não é laicista. Nós temos 42 milhões de crentes em Jesus no Brasil. Tantos outros milhões de católicos que prezam pela família. Então é o seguinte, a pessoa quer fazer, o problema é dela. Mas, por exemplo, a Constituição, ela dá o direito de expressão, não dá? A Constituição não dá o direito de expressão? Sim. Então dá direito de falar que eu não concordo com a homossexualidade. Amo o homossexual. Agora, se eu falar, eu posso falar contra o padre Marcelo, posso falar contra você, posso falar contra o espiritismo, mas se eu falar contra o homossexual, o camarada quer me processar? Ah, irmão, por favor, a Constituição já está aí. O que fala? Como se fala? Eu tô falando muito alto. Tô falando muito alto. Agora aumentou um pouquinho. É porque eu me inflamei. Não, sabe o que é? Sabe o que é, Kátia? Deixa eu te dizer pra você. Eu sou pai. Eu trabalho em comunidade, eu vou para debaixo de ponte entregar marmitex e orar por pessoas que muita gente que está em Brasília não sabe nem que existe. Eu vou para lá ajudar a pessoa, sabe? Que às vezes o camarada vai lá com tantos mil votos aí porque participou de uma emissora aí e aconteceu alguma coisinha com ele lá, agora ele é deputado e ele diz que pode falar o que quiser. Vem comigo ajudar a criança de rua, vem comigo. Mas isso eu quero ver. Mas aí a gente volta ao início do que você disse. Isso, pastor. Não é só ter a palavra, é praticar. Pode ser espírita, pode ser católico, eu tô dentro. É pra ajudar os outros, eu tô dentro. Volto já, e aí finalmente, Daniel, você vai perguntar. Você está discriminando o Daniel só porque ele é ateu. Não estou, não, discriminando. É que a gente se empolga e ele fica tão quietinho. Os espíritas também. Daniel, foi bom te conhecer, tá sendo bom te conhecer, viu? Mas já volto, e aí a gente vai saber direitinho. Processo, viu, cara? Você gosta de agitar, né, Juarez? Voltando à nossa sabatina hoje, com o pastor Roberto Cruvinel, finalmente Daniel Sotomayor vai poder fazer sua pergunta. Daniel Sotomayor. Bom, eu queria juntar a questão da mulher com a questão dos homossexuais, porque o que parece a grande parte das pessoas que não são cristãs é que os cristãos escolhem a dedo
as, entre aspas, verdades que eles querem seguir, os preceitos que eles querem seguir e ignoram outras. Quando você falou da questão do contexto, essa é uma defesa clássica. Mas eu não consigo achar que contexto, Kátia, possa justificar frases como dizer que Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A Bíblia não diz isso. Pode olhar, 1 Coríntios 11, a Bíblia não diz 3. que aquele é a cabeça, ele diz que ele é o cabeça. E é um contexto diferente. E o homem sendo cabeça da mulher, tá. Que contexto justifica isso, pastor? Posso responder agora? Por favor. O senhor é apologeta ou polemista? Eu sou ateu. Eu quero saber que dentro dessa versão, porque, mano, eu fiz só por brincadeira, tá? O texto que você está citando, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 11:3. Quando ele diz que Cristo é a cabeça do homem. Na verdade, a Bíblia foi escrita e a história mostra num contexto patriarcal. É óbvio. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Então, deixa eu interrompê-lo só mais um pouquinho. Eu permito que o senhor me interrompa. Com a devida vênia. Veja. Vai lá. Quantos livros bíblicos foram escritos por mulheres? Quantos dos 12 apóstolos eram mulheres? A prática do cristianismo... Você já leu a Bíblia? Toda. Você já leu a Bíblia? Toda? Eu conheço peraí. Você começou a sua assertiva com a questão parece. Parece não quer dizer que seja. Uma coisa pode parecer e não ser. Para ser, você tem que conhecer. Você tem que entrar dentro da questão da teoria do conhecimento, por exemplo, epistemologia. Vamos voltar ao assunto? Não, mas eu estou voltando. Eu estou te dando o quadro para chegar lá. Porque não adianta chegar aqui no... 2 milhões de pessoas e jogar uma assertiva. Muito simples, então essa questão aí... 12 apóstolos não escolheu uma mulher. Então, imagine como o mundo seria diferente se esse personagem Jesus, que eu entendo ser fictício, dissesse: as mulheres são iguais aos homens, vou escolher 6 mulheres e 6 homens. Não, isso nos relegou a 2000 anos de misoginia. Hoje em dia as mulheres no Vaticano, desculpe padre, só entram lá para limpar a privada e servir cafezinho. Olha, Não, as mulheres vou bater pra baixo. Mas essa batina, eu vou ficar no meio dessa batina. Não pode. Mas as mulheres não podem. O machismo, tradicionalmente, mas é um deixa eu dado lhe dizer uma coisa. Daniel, os 12 no apóstolos. espiritismo... Deixa eu lhe dizer uma coisa. ó. O senhor está livre dessa. Não, deixa eu lhe dizer, do racismo. Uma religião... Do racismo. Olha, o racismo... Uma religião, porque não, mas eu não posso. A mulher, seja ela, a mulher não é uma raça específica. Isso é uma questão de ciência. Bom, mas tudo bem. Na verdade, o Daniel... Onde está a igualdade da mulher? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Então, eu vou responder isso. Mas primeiro eu quero te responder uma coisa ao senhor e aos nossos mais de 2 milhões de telespectadores. Toda religião que tenta adaptar-se às conveniências do mundo ou ao pós-modernismo, ela não presta. Na verdade, o cristianismo apronta paradigmas para que nós nos adequemos a ele. Então, agora explicando esse texto dentro do contexto histórico que você está citando, Corinto. Em Corinto havia, como eu disse, era uma igreja no istmo do Peloponeso, deve conhecer de geografia, né? Onde se passava barco pelo meio da cidade e havia um templo a Afrodite com 1000 prostitutas vestais. Por que Paulo cita essa questão da mulher ali? Porque a mulher entendeu, inclusive, vou te dar o autor, porque é bom dar o autor também, Pilman, um escritor judeu, no seu livro A Bíblia Livro por Livro, ele é judeu, convertido ao cristianismo, já falecido. Ele explica que as mulheres naquela época entenderam a mensagem da liberdade de Paulo equivocadamente, né? E elas, por conta da liberdade, que conhecereis a verdade vos libertará, elas tentavam ser iguais às prostitutas do templo de Afrodite. E isso causou uma celeuma. Você vê que isso acontece lá. Quando você interpreta o texto, você tem que interpretar o texto. Isso é doutrina? Isso se aplica só àquele lugar? Por que Jesus não escolheu uma mulher? Primeiro, Jesus não era legalista. Ele era supralegalista. Doutor Merval Rosa, no livro Psicologia da Religião, eu dei aula nessa época de Psicologia da Religião na faculdade, e ele diz o seguinte, que Jesus era supralegalista, mas ele não queria afrontar o que estava estabelecido, entendeu? Então, não por queria exemplo, afrontar a misoginia da época, mas é isso que ele tinha que fazer. Não, mas tinha que mostrar que as mulheres são iguais. Deixa eu terminar aqui deixa eu concluir. Justamente, Madalena. Aí você vê que Jesus era sustentado e guardado por uma série de mulheres. Qual foi a primeira testemunha da ressurreição? Meu Deus do céu. Quem é a primeira testemunha da ressurreição? Então, você vê o cristianismo, porque veja, o senhor está tirando o texto, eu estou lhe respeitando. O senhor está tirando o texto fora do contexto. Eu estou mostrando a amplitude da revelação bíblica com relação à mulher. Tem um texto de Esther. Esther é homem ou mulher?
E Débora? Que não foi escrito Débora por uma de mulher. Baraque. Mas o caso de... Mas quer dizer que o senhor se firma no fato de ser escrito para nós o principal. Só um minutinho, padre. Para nós o principal é que a orientação da Bíblia, eu sei que o senhor não crê, mas para nós é a orientação do Espírito Santo. Qual é o livro que chama a pessoa pelo nome antes dele nascer? Não é a Centúrias de Nostradamus, não, é a Bíblia. Qual é o livro que diz que uma nação ia nascer num dia só? Está lá no livro do profeta Isaías, é a Bíblia. Tá, Bíblia, os livros, no meu entendimento, o senhor não crê, mas no meu entendimento é a palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Daniel, falar? eu só quero falar a questão a mulher não serve só cafezinho no Vaticano, só para não ficar dessa forma. Hoje os grandes teólogos na Igreja Católica são mulheres. Nós temos a Academia de Ciência dentro do Vaticano, nós temos 26 ganhadores do Prêmio Nobel, tem mulheres também. Tem membro? Existe? Oi, não. Aí eu quero ser visto. Não, deixa eu dizer uma coisa. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós, o entendimento dentro na Igreja Católica nós temos a hierarquia: bispo, diácono, padre e bispo. São 3 hierarquias que nós temos dentro da igreja. Não existe outras hierarquias. Os outros títulos, arcebispo, cônego, monsenhor, papa, são títulos que são dados. Hierarquicamente falando, nós somos divididos em diácono, presbítero e bispo. Para nós, isso é uma questão. Isso não é honraria. Não é algo que nos faz melhor do que o outro. O cargo. O título. Mas mesmo assim não deixam ela. Não, aqui. O fato, não, Daniel. Mas responde direto, por que mulher não pode? Porque Jesus não tinha uma mulher como apóstolo. Exatamente. E justamente, 2 mil anos. Mas, não, você tá, peraí, você tá... Eu vou falar. Não, velho. Aí vocês estão tentando. Por que você acha que se a mulher fosse padre ou fosse bispo, seria melhor? Nós não, no fato de eu ser padre, eu sou padre, não quer dizer que eu seja melhor que o meu irmão. Mas não sou melhor. Mesmo assim, mas peraí, não é isso. A mulher tem um monte de coisa dentro da igreja e o pastor está dizendo aqui, se você pegar as mulheres da Bíblia, você pega a mulher do começo até o final. Tudo bem. Tudo bem. Mas por que a mulher não pode ser voltamos ao catolicismo? Porque é o seguinte... Voltamos ao catolicismo romano. Kátia Silene Fonseca. Escuta. Por exemplo, é um erro da igreja. A nossa concepção é achar que se a mulher fosse padre, se a mulher fosse bispo, nós estaríamos dando um plus para a mulher. Isso não significa que ela seja melhor. Ela não significa... E não significa permite aparteá-lo. Aí, deixa eu só permite aparteá-lo. O negócio é o seguinte: a mulher, ela tem a sua importância, a mulher tem a igualdade que a própria Bíblia fala. A Bíblia não é um livro machista, isso não pode falar. A interpretação é machista. Daniel Soto Maior. Lá nas palavras. Daniel, a mulher foi feita para o homem, não o homem para a mulher. A mulher fez a costela do homem, não foram criados os dois. Costela, Daniel. Costela significa lado, Daniel. Costela significa lado. Padre, ou seja, a mulher foi criada do lado do homem. Depois não é para baixo, é para cima. É do lado. Costela do lado. A ideia do Daniel é simplesmente antagonizar uma religião. Eu quero dizer ao Daniel, olhar as evidências. A palavra, mas evidência... 2 mil anos de machismo. Eu estou te dando evidência. Se você for na igreja que eu pastorei, a minha esposa é pastora, e ela prega, e ai de quem desrespeitar a autoridade dela. Mas isso nas assembleias, é um mérito para a Assembleia. Nas Assembleias de Deus... Não, mas a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, quanto convenção, não ordenam mulheres. Isso é uma questão das igrejas locais. Entendeu? Agora, eu fico, com todo respeito, viu, Daniel, abismado. Eu não estou aqui, ele não me deu procuração para defender o catolicismo romano, mas nós vamos ver que me dá a impressão que o fato de você ter uma vez minha esposa, eu frequentava uma igreja que não tinha mulheres com ordenadas, minha esposa era missionária. Aí perguntaram: pastor, irmã Marli, existe pastora? Ela levantou e disse: eu fico muito feliz de poder ser serva de Deus. Então, para nós ser servo de Deus com título, sem título, porque eu vou estar ministrando do mesmo jeito. Quem gosta de palco é artista. O servo de Deus, o cristão, ele quer encontrar o coração das pessoas. Eu entendo a sua questão, mas o que você falou não está dentro da Bíblia. Eu estou te mostrando todos os textos da Bíblia e provando a você que Efésios 4:11 está falando de mulher também. Mas na verdade eu vou defender o Daniel.
porque ele fez uma interpretação. Eu defendo, sabe por quê? Eu sou contra. Ele fez uma interpretação dele. Assim como a gente lê a Bíblia, eu tenho uma interpretação, você tem outra, Afonso outra, Padre Juarez outra, Daniel tem outra. Não é porque ele é agnóstico, ele é ateu, porque ele é uma outra pessoa. Porque ele tem a mesma religião que nós. Não, mas a gente vai almoçar junto, mas eu não concordo, não concordo. Ó, eu sou que nem o Rui Barbosa. Defendo, acho que foi o Rui Barbosa que disse isso, defendo Voltaire. Voltaire dizem até que morreu doido, né? Morreu doido, Voltaire. Vê aí, meu pessoal. Voltaire? É, morreu. Voltaire, vou falar. Quando falo de Voltaire na hora de morrer ainda chamou um padre, ainda vagabundo, sem vergonha. Então, tudo que discorda do Daniel é mito ou não tem evidência. Agora, a Bíblia... Voltaire. Padre, a Bíblia é diferente do livro de Nostradamus. Mas espera um pouquinho só. Só uma colocação científica. Não, só um segundinho. Ciência à luz da Bíblia. Vamos deixar a ciência para daqui a pouco. Só um minutinho. Afonso também vai poder perguntar. Eu vou até ali, já volto, porque assim o Riquinho traz uma água com açúcar para acalmar os ânimos por aqui, eu já volto. Traz para todos. Precisando. Volto já também pela nossa sabatina. Voltando à nossa sabatina, acalmaram-se já? É mais ou menos. Estão todos calminhos? Tomaram água com açúcar? Eu só queria dizer, viu? Pode falar da ciência. Tem muita gente que diz que a Bíblia é um livro. A Bíblia não é um livro de história. Ela não se preocupa em divulgar questões históricas. Os ateus, os estudiosos vão para a arqueologia. Eu também estudei arqueologia um pouquinho, não é? Conheço um pouquinho. Agora eu acho interessante de um livro que na época que Galileu Galilei disse que a Terra era redonda e que o centro da nossa galáxia, que nós não éramos geocêntrico, mas heliocêntrico, ele quase foi condenado, quase mataram o camarada. Se ele tivesse lido a Bíblia, 600 anos antes de Cristo, Isaías havia falado que Deus se assenta sobre a redondeza da Terra. Nem diz que é redonda porque ela é achatada nos polos. Só isso. Tá bom, agora Afonso, pode perguntar. Meu querido Afonso. Pastor, o senhor tem o 10%, o dízimo, os 10% na igreja evangélica. Eu pergunto para o senhor, nós no Espiritismo nos empenhamos na assistência social. Tá. Claro que nós estamos muito longe de fazer o que a nossa população necessita, mas nós nos conscientizamos que temos que fazer a nossa parte. Na sua igreja, como é desenvolvida a assistência social? Obrigado pela sua pergunta. Olha, assistência social não tem nada a ver com religião. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, se me fala a memória, que a religião verdadeira é você dar assistência aos pobres. Está escrito isso, tá? A palavra religião, cunhada por Agostinho, inclusive religar, é ligar o homem novamente a Deus. Então, eu não posso... a Bíblia diz que eu tenho que fazer bem aos domésticos da fé. Mas e o pão que Jesus dava aos pobres? Então, eu estou chegando lá. Estou chegando lá, estou dizendo o seguinte, que nós não podemos, para fazer assistência, só a nossa comunidade, nós temos que fazer assistência a todos. Então, quando você fala de dízimo, Lucas 17:10 diz que se você só faz o que é da tua obrigação, se considere servo inútil. Na minha comunidade, porque cada comunidade é independente, toda semana ou a cada 15 dias, uma família da igreja doa tudo, arroz, e a nossa igreja ganhou uma, aliás, se você que está assistindo quiser nos ajudar, também pode vir, que não tem problema, quiser doar também a gente vai, porque a gente coloca tudo no Facebook, como é que é feito. Então, cada comunidade faz de uma forma, né? Nossa igreja não é grande, nós não temos orfanatos, nós pegamos pessoas da rua, já aconteceu o caso de pegar e alugar a casa, alugar quarto, para colocar a pessoa, porque a pessoa queria se libertar das drogas. Então nós fazemos esse trabalho também de evangelização. É difícil você falar que Jesus ama a pessoa se o estômago dela tá roncando, ela não vai te ouvir. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, você que é cristão, seja católico, evangélico, se esmere, trabalhe, não só aleluia, glória a Deus, porque crente dentro da igreja que só aleluia, glória a Deus, está errado. Nós temos que sair da igreja. No Antigo Testamento vamos para a igreja, vamos para o templo adorar. No Novo Testamento vamos sair de Jerusalém para pregar. Hoje eu vou para a igreja lá, porque lá tem a arca. Não, a arca vai comigo. A arca é a representação de Jesus. Eu posso estar debaixo de uma ponte. É só você entrar no YouTube e colocar Adeperoma Trabalho Social. Vai me ver debaixo de ponte de tênis. Eu vim assim chique porque é teu programa. Eu estou lá de jeans, distribuindo marmitex, porque eu acredito
nisso. Não, mas você faz o que você acredita e não só acredita na palavra. O problema é que gente que fala coisa que nem acredita, aí ninguém merece, aí não dá meu respeito, não. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa e o próximo já é o Daniel de novo. Ah, tá na hora tu também, Silvio. Depois vai você. Mito ou verdade? Para uma pessoa se transformar num pastor da Assembleia de Deus, você tem que doar tudo que você tem para a igreja? Não, na Assembleia de Deus não tem isso. Não, tem nada disso. Isso. Eu já ouvi essas questões em outros lugares. Mas na Assembleia... Eu acho assim, eu penso assim, tudo que eu tenho, eu já dei carro, mas não para a igreja. Pra quem? Não, eu conto? Eu vou contar. Eu tava tomando banho. Tinha vendido meu carro para uma pessoa, uma bênção de Deus. Olha, o esposo, uma bênção de Deus. Eu ouvi Deus falar comigo. Deus falou, vai lá e perdoa a dívida. Perdoa a dívida? Você perdoa a dívida? Chamei minha esposa, falei, Deus mandou perdoar. Aí ela falou, é de Deus. Falei, perdoei. E aí? Eu estou semeando na vida dos outros. Quem cuida da gente é Deus. Você não tem um carro para vender, não? Na verdade, eu tenho 2. Não, mas o que acontece... Olha, o que acontece, gente, é o seguinte. Ou eu acredito no que eu prego, ou eu sou um tremendo do mentiroso. O senhor sempre ouve essas vozes? Às vezes, não, sim, porque a oração é um diálogo, não é monólogo. Você começa assim, Deus está lá esperando você para te responder, aí você levanta, tchau Deus, eu estou indo embora. Ah, para, é diálogo. Então eu converso com Deus, eu creio nisso. Você diria que isso é uma manifestação espírita, eu digo que não. Já tô já. Meu direito é tomar um remédio, cara. Que você diga. E o Daniel toma um remédio de tarja preta que para. Mas eu não vou achar que... Olha, Daniel, deixa eu te contar. Quando eu não era crente em Jesus, eu fumava maconha, cheirava cola, era vice-campeão de capoeira, conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete. A minha mãe tem um corte de faca nos 4 dedos da mão por minha causa. Eu conheço o budismo na liturgia de Nichiren Daishonin em japonês, eu decorei a primeira página. Quem mudou minha vida não foi a Assembleia de Deus, não, foi Jesus Cristo. E como Jesus mudou a minha vida, eu não preciso de remédio nenhum para ouvir a voz de Deus. Eu já vi gente aí tomar o chá de daime para ter visão. Eu tomava chá de lírio para ter chá de cogumelo. Olha, Espírito Santo ama você. E Jesus quer falar com você. Você pode estar no fundo do poço, aonde você estiver, Jesus tira você daí. Pode acreditar. Volto já e Daniel faz a próxima pergunta. Mas de novo, meu Deus, você não para. Você não para aqui, cara. Não para pra você respirar, vocês estão muito calorosos. Quero falar em línguas. Tina, pois agora é a vez do Daniel. Agora ele vai perguntar bastante, porque ele não perguntou nada até agora. Vamos duas seguidas. Mas, Daniel, aquela pergunta, o negócio quase ferviu aqui. Depende do que você fizer, eu vou botar a música do rock aqui. Vai com fé, vai com fé. Não, com fé não, quero não crer. Sem fé. Vai com confiança. Qual a diferença de fé e confiança? Não, ele que... Não, deixa pra lá, vai. Quando eu estiver sentado aí, eu respondo. Por sinal, tá convidado a sentar no centro da nossa sabatina. Vai ser um grande prazer. Agora pergunte. Nós vamos vir, né? Pode vir. Me chama. Os 3 são convidados. Vai lá, Daniel. O tema que está no centro da discussão do Feliciano é a laicidade do Estado. Poucas pessoas sabem o que isso significa. O que é isso? Laicidade do Estado é o Estado tratar igualitariamente os credos e os não credos também. Ou seja, ele não pode nem impedir ninguém, nem incentivar ninguém. Nem favorecer ninguém. Tem que fazer cara de paisagem. Tem que permitir o livre exercício religioso, sem impedir ninguém e sem dar privilégio para ninguém. Verdade. Pois é, mas no nosso Estado brasileiro, são 500 anos, dos quais 400 o Estado foi teocrático, não é? Explica aí, pessoal, entender isso aí. Existia uma religião oficial, você não podia votar. Que era o catolicismo romano. Que era o catolicismo romano. Que era do Império, era a religião do Império. O príncipe, para ser entronado, ele precisava jurar manter a religião católica. E se você não fosse da religião oficial do Império, você não podia nem votar, nem ser votado. Entre outras coisas. Hoje em dia, isso tudo deveria mudar e todos somos iguais. Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Você vai, tira uma nota do nosso dinheiro, impresso com os nossos impostos, tem lá uma mensagem religiosa. Deus seja louvado. É isso, essa mesmo. Deus seja louvado. Isso mesmo. O que o senhor sentiria se estivesse numa república de maioria ateia e estivesse escrito, por exemplo, deuses são faz de conta? Tá, boa pergunta. Gostei da sua pergunta. Aliás, no meu site, adpleroma.com, tem um estudo sobre a Bíblia e a política. Ah, é? Pode entrar lá, pega de graça. adpleroma.com, pode entrar lá. Na verdade, acho que era dentro daquilo que você queria me perguntar também, né? Foi, eu queria perguntar. Mas o Estado é laico, mas não é laicista. O Estado é laico,
e é verdade, e tem que ser assim. O princípio democrático, inclusive nesse estudo eu explico o que é democracia, o que é ser politizado, o que a Bíblia fala sobre política. O Estado é laico, mas não é laicista. Agora, o que é democracia? É a vontade do povo. Se o povo sabe votar ou não sabe votar, é uma outra discussão, dá até um debate. Né? Vou dar até um exemplo. O Marcos Feliciano teve 211 mil votos. Embora muitas coisas que ele ensina não representam a ideia da minha denominação, entendeu? Na questão com relação à Bíblia, Evangelho, é aquilo. 211 mil votos. Outra pessoa, já vi gente aqui falar, mas nós somos minoria. Se organiza e passa. Então você acha correto? Não, veja, o Estado é laico, mas ele não é laicista. Mas a maioria Por que está escrito Deus é louvado ali na nota? Porque a grande maioria, alguém entrou com um projeto. Eu acho que não precisaria não foi projeto de lei, foi canetado pelo Sarney. Na minha opinião, eu vou dar minha opinião, padre. Sim. Talvez seja diferente da sua. Na minha opinião, não devia ter feriado nenhum, feriado religioso nenhum. Vamos trabalhar, vamos mandar o Brasil crescer. Então, se a maioria, pera um pouquinho. Pastor, mas como existe... No Espiritismo nós não temos datas sagradas. Não, mas como existe, eu tenho que respeitar o que já foi estabelecido democraticamente. Sem dúvida. Então, se aquilo foi estabelecido, eu entendo sua opinião e eu concordo. O Estado é laico, mas ele não é laicista. Quando eu digo que ele não é laicista, o que eu estou dizendo? Nós temos lá um deputado do Estado do Rio de Janeiro que ele não apresentou um projeto que eu saiba para a coletividade, para a nação. Eu liguei para o meu deputado em Brasília, porque votei nele, e disse: minha comunidade votou no senhor, o senhor, por favor, se posicione. E ele respondeu o quê? Ficou mais de 40 minutos me explicando o que é que está acontecendo lá. Agora, como você é um homem inteligente, ele te convenceu? Me convencei, meu deputado não foi o Feliciano, não votei nele. Quer que eu diga quem é? Eu digo. Pode falar. Eu votei no pastor Roberto de Lucena. Agora, veja bem, Eu perguntei se ele te convenceu, porque... Não, sim. Tudo na vida. Sim. Aí o que acontece? Ele vai lá e apresenta, na Comissão de Direitos Humanos... Ele apresenta, o pastor Roberto de Lucena apresenta um projeto para a Bahia que não tem nada a ver com religião. Quem é deputado lá tem que trabalhar, deputado, vereador, para a coletividade. Agora, ele não pode negar suas convicções. Alguém lá apresenta um projeto para tirar o nome pai e mãe se o meu deputado não for contra essa posição, eu não voto mais nele. Meu deputado, alguém apresenta um projeto a favor do aborto, não é? Ou tirando o conceito de família tradicional, como está na Constituição. Alguém apresenta esse projeto e o meu deputado apoia esse projeto, eu não voto mais nele. Mas aí você tem que ter memória. O que falta para o nosso povo é memória política. Mas isso tudo que está acontecendo está nos despertando. O pessoal está nos ajudando a nos unir e nos despertar. Se o padre falar no palanque, a bancada católica, falar lá no palanque, lá na Câmara, ou na Assembleia Legislativa aqui, algo a favor da família, eu vou lá bater palma, apoiar e pedir para minha comunidade apoiar. É bom senso. Não sou bobo? Não, eu ia perguntar o pastor sobre essa questão, mais ou menos. É porque os evangelhos, eles se articulam muito bem com essa questão da bancada evangélica. Dizem que não é muito assim. Dizem. Os católicos não têm uma bancada, porque na verdade, nós temos hoje só 2 padres que são deputados, e mesmo assim são deputados. Os bispos não veem com bons olhos. Mas tem alguém afinado? Então, sim, aí no seguinte, você não vê uma bancada. Os evangélicos, eles têm essa convicção, que o senhor acabou de dizer, e de ter uma bancada e falar. Isso remonta lá de Calvino, lembra? Então, e falar, nós estamos aqui. Eu queria falar, essa não uma coisa não choca com a outra, essa questão da política e da religião. Pergunta. Pode chocar. Política e religião? Pode chocar. Não mistura, as coisas não ficam meio... A igreja católica também mistura. Sim, não, eu digo, a igreja misturou muito. A igreja católica não tem uma bancada. Não tem uma bancada, mas eu digo misturar no sentido de... Muitas vezes isso depende de cada pastor. E depende também de cada nação. De um jeito diferente. Eu perguntei pra você. Depende também, olha, o Daniel fez uma colocação que é verdade. A nação, antigamente, os impérios se davam por conta da impetração da Igreja Romana.
A igreja, inclusive, o Império Alemão era assim. Na verdade, você estuda a história do Brasil, a gente vai entender o padroado. O padroado é o seguinte, quem nomeava os bispos até a República era o rei. Então, hoje, e por conta disso, nós tivemos problemas no Brasil, inclusive, problemas sérios, inclusive de relacionamento entre o protestantismo brasileiro e a Igreja Romana. Tivemos, graças a Deus, sabe, irmãos, eu vou remontar. A Assembleia de Deus só entrou depois que nós tínhamos a República. Não, sim, porque mandava, inclusive até questão de, tinha lugar no Brasil que você não podia colocar um protestante no cemitério, porque tinha uma questão. Nós temos aqui em São Paulo, nós temos cemitério de protestantes. Mas não podia, porque na época a igreja romana. Então. Mas isso tudo foi mudando, o pensamento foi abrindo. Então o que acontece? Hoje, a pergunta é se pode prejudicar? Pode, se for feito de forma errada. Nesse estudo eu falo. Sim. Porque veja bem, você pega Moisés era o quê? Legislador. Você pega José do Egito, foi primeiro-ministro do Egito. Será que Pilatos ia entregar o corpo de Jesus na mão de um Pedro da vida? Entregou na mão de um senador, mas não é um senador corrupto, como tem muito por aí não. Entregou na mão de um José de Arimateia, que era senador honrado. Então, às vezes, as pessoas olham o religioso como se ele fosse um ET, principalmente nós cristãos, como se fôssemos imbecilizados, como se não tivéssemos condição por prescrição acadêmica, e acabou. Hoje nós temos juízes, deputados. Era para vir comigo aqui hoje, não deu porque eu avisei em cima da hora, um irmão que tem um grande escritório de advocacia, né? O doutor Jacutz, um grande escritório de advocacia, que é irmão nosso. Então hoje nós estamos articulados, sim, desculpa a travada, nós estamos articulados sim, porque nós queremos o bem da nossa nação. Mas isso é positivo? É positivo. O problema não é se a gente tem algum religioso falando que não se envolver com política, a forma como ele se envolve e se cumpre. Você quer ver, posso dizer o nome de um irmão que me chama muita atenção? Pode dizer? Pode. Carlos Apolinário. É meu amigo, foi deputado, ele foi deputado constituinte, Carlos Apolinário, e é uma pessoa que está sempre defendendo. Hoje defende pelo rádio, eu faço programa. Ele é da Assembleia de Deus? Ele é da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nós, assim, às vezes as pessoas falam Madureira e CGDB. Qual a diferença? Belém, não é Belém? Belém é uma convenção estadual. Até eu explicar isso tudo pra você. Bom, então vai ficar para outro dia. Peraí que eu já volto e a gente já continua. De novo, já vai sair. De novo. Deixa eu agora só pedir pro Afonso, se quiser fazer a última pergunta. Meu amigo Afonso, só deixa eu tirar uma foto pra gente dar. A gente tira a foto. O pessoal diz que eu deixo ele falar, viu? Deixa, fala. Não, mas eu não falei nada. Mas é que hoje você está no centro da roda, quem tem que falar mais é você mesmo. Pastor, para nós espíritas, Jesus é o grande facilitador. Ele veio resumir as 10 leis de Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós encontramos no Espiritismo, em Jesus, um espírito perfeito, um modelo, nosso guia. Sim. É nosso guia espiritual. A religião espírita se fundamenta no Cristo. Eu pergunto para o senhor, quem é Jesus para o senhor? Olha, eu vou dar um beijo no você. Vou dar um beijo. Eu vou te dar um pecado por quê? Beijo pode dar. Não é pecado nenhum. Homoafetivo, não. Aliás, o ósculo santo era um comprimento normal. As pessoas que são complicadas. Mas é o seguinte, olha, Jesus Cristo, ele não é um espírito guia, simplesmente. Aliás, guia, segundo a Bíblia, são os pastores. Não é obedecer os vossos pastores, uma outra tradução, guia, o grego poimen. O Espírito Santo, parácletos, parar uma preposição ao lado, kalel chamado, que é como um advogado que te acompanha. Quem é Jesus para você? Jesus para a igreja evangélica e para qualquer cristão é o salvador da humanidade, não há outro além dele. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus. Não é um pastor que te salva, não é um padre que te salva, não é uma entidade, Assembleia de Deus, batista, católico, espírita que salva você. É Jesus. Ele morreu na cruz, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Ele morreu na cruz, não é para Fellini fazer um filme dele, não. Ele morreu na cruz para, como diz o Papa Francisco, e falou porque está na Bíblia,
para reconciliar o homem com Deus. Então eu quero dizer ao senhor e à senhora que não importa o buraco que você esteja, a situação adversa, nós acreditamos em Jesus, não em um Jesus, em Jesus, que é o Salvador da humanidade e que pode transformar a sua vida. Sabe o que precisa fazer? Só dizer: Jesus, perdoa meus pecados, entra no meu coração. Agora, pra gente encerrar de vez, quem quiser conhecer um pouquinho mais a Associação Brasileira de Ateus Agnósticos, Daniel, tem algum Temos site? um site, www.atea.org.br. atea.org.br. Isso aí. Queria agradecer demais a sua participação e, ó, tá convidado a sentar no centro da nossa sabatina da próxima vez. Tá certo? Convite aceito, então a gente já agenda direitinho. Padre Juarez, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber dos shows, das missas. www.padrejuarez.com.br. Entra no Facebook também. Facebook também. /padrejuarez.com/Padre Juarez. Também, nós vamos aqui. Vamos nos seguir no Atea também nós vamos. A gente virou amigo aqui, muito legal isso. Mas isso que é muito bom. Muito legal. Afonso, quem quiser conhecer a Federação Espírita. Kátia, de segunda a segunda, nós estamos na Rua Maria Paula 140. Bem no centro, no né? Centro, perto da Catedral, da estação do metrô em Agabaú, Praça da Sé, esperando pelos amigos. Se não puder ir fisicamente, que eu faça virtualmente pela internet, www.fes.org.br. E eu queria recomendar também a leitura de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, onde estão os fundamentos do Espiritismo que nós abraçamos. Obrigada mais uma vez, viu, Afonso? Pastor Roberto Cruvinel. Vamos ter foto ainda hoje? Bom, então tá vamos bom. ter foto. Quero agradecer, viu? Quero agradecer o privilégio, agradecer a Deus por estar aqui. Minha esposa, a pastora Marli, o Lucas, a Thalita, meus filhos. Agradecer o Henrique Dami ali, que é o assessor de imprensa, os pastores que estão comigo, o pastor Maganin, o pastor Walter. Agradecer a todos vocês que abrilhantam essa programação. Muito obrigado. Eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Pleroma. Hoje à noite eu estou dando aula. Quem quiser assistir minha aula pode ir lá. Avenida Tietê, 42, Jardim Paineiras, Diadema. E domingo eu estou na igreja pregando a palavra. E se você quiser entrar no nosso site, tem estudos, www.adpleroma.com. Pleroma.com. E o meu telefone é o 0 prestadora 11 2805 6381. Eu quero que trouxe um presente para você. Opa! O Facebook é Roberto C. Cruvinel. Roberto C. Cruvinel. Ó, quer aprender sobre o final do mundo, escatologia, doutrina das últimas coisas? Tudo tem lá no meu site. Trouxe um livro para cada um. Um livro sobre a vida da igreja, sobre o arrebatamento da igreja. Reflexão sobre a comunidade cristã. Isso, um livro sobre religiões e seitas, inclusive falando sobre agnosticismo, que também é uma crença. Esse é bom pro Daniel. Esse eu tenho, então eu vou dar de presente pra você, porque também é uma crença. E dizer, ó, esse aqui é o nosso curso. Quem quiser estudar teologia comigo, tá lá no nosso site. Pode estudar. Pode estudar também. Tem lá, você no nosso site, adpleroma.com, ou entrar comigo, Roberto C. Cruvinel, 2805-6381. Jesus ama você. Beijo. Queria agradecer a participação de vocês, viu? Obrigado. Dizer que pra gente aqui no Mulheres, pra todos da nossa produção e equipe técnica, é um prazer a gente poder ter religiões tão diferentes aqui, mas ao mesmo tempo se respeitando. Quando a gente fala que os ânimos se aquecem, é porque todo mundo tem tanta pergunta pra fazer e todo mundo quer fazer suas perguntas na mesma hora. Mas por que isso? Porque quem tá no centro da roda sempre é muito respeitado. Então isso é muito bom. Então obrigado por vocês terem comparecido mais uma vez, viu? Eu que agradeço.